viajantes da vida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês que acompanham aqui essa nossa playlist dos curtinhas, dos que falam sobre assuntos do nosso dia a dia, à luz da doutrina espírita, preferencialmente com respostas ou com reflexões que nós trazemos aqui do Livro dos Espíritos, que é a nossa base, que é a origem daquilo que nós hoje temos como corpo doutrinário. Pois é, eu estava assistindo ao telejornal, a uma série de notícias, e assim, é preocupante ver como a nossa sociedade está adoecida emocionalmente. E muitas vezes a gente diz assim, ai, isso é uma obsessão, isso aí são ataques dos espíritos atrasados. Do outro lado dessa história, na comunidade espírita, eu vejo muita gente que, se interessando por mediunidade, já diz logo assim, eu queria ser médium, eu queria trabalhar na reunião de desobsessão, ajudar os espíritos sofredores, esclarecer os espíritos inferiores. Pois é, a desobsessão é um jeito de diminuir a pressão espiritual sobre as pessoas da Terra, mas também muitas vezes são as pessoas da Terra que estão fazendo pressão sobre as pessoas do mundo espiritual. É obsessão do encarnado lá de cá em relação ao desencarnado do lado de lá. E aí eu estava numa caminhada, num domingo de manhã muito agradável, se é que a gente no verão do Rio de Janeiro tem esses domingos assim tão agradáveis, porque é quente mesmo, mas comecei a pensar assim, que tema para o curto 86, que tema para o curto 86, e aí veio aquela vozinha assim, olha, a boa evangelização é a melhor desobsessão. Aí eu, opa, mas não é que é verdade? Quando a gente fica pensando em quero mediunidade, quero mediunidade, quero mediunidade, às vezes a gente esquece que a reunião de desobsessão nós poderíamos comparar como um pronto-socorro, como uma emergência, até como uma UTI. Mas é na evangelização de crianças, de jovens e até de adultos que a gente aplica a vacina contra o processo obsessivo, contra a influência negativa. Por quê, minha gente? Porque obsessor nenhum se liga com quem não tenha pensamentos de afinidade com ele. Mas uma criança vai ter pensamento de afinidade com o obsessor? Um monte. Vai conversar com professores e professoras do ensino fundamental, do Fundamental 1, da educação infantil. E alguns deles vão dizer assim, nossa, hoje parece que as crianças estavam todas encapetadas. Bom, criança normalmente é agitada, criança está conhecendo o mundo, e a gente não pode, nem por um lado, botar a culpa nessa agitação nos obsessores, nem no outro ficar rotulando tudo de criança autista, criança com TDAH, criança com hiperatividade. Calma lá, cara pálida. Crianças são espíritos antigos, milenares, que retomando a vida têm que aprender ou reaprender a viver na matéria. Então, é lógico que elas vão querer rapidamente tomar posse desse conhecimento. Mas é exatamente nessa hora, ali na primeira infância, na segunda infância, que a gente consegue fazer um resultado muito bom de prevenção contra os pensamentos negativos, contra as tendências negativas que vão atrair obsessores. Mas alguém pode dizer assim, e o jovem? O jovem também está encapetado, o jovem está aprontando muito, mas a mocidade espírita, mas a juventude na igreja protestante, na igreja católica, também tem jovens. E que não são assim encapetados, não. Alguns até são, né? Mas estão ali no processo e estariam piores se não estivessem ali. Essa é uma questão que a gente tem para trabalhar no nosso curta de hoje. Quando a gente que quer muito trabalhar em reunião mediúnica não tem acesso, na sua casa espírita não tem uma reunião que tenha muita gente, ou não pode abrir para novos participantes, ou não tem mesmo. Depois da pandemia, gente, eu tenho conversado com algumas pessoas, muitos centros tiveram que fechar reuniões mediúnicas por falta de médiums, né? Pela redução do número de médiuns frequentadores. Felizmente,
A gente tem observado também que as reuniões de desobsessão têm se atenuado, a presença de espíritos muito vingativos, muito malvados, pelo menos aqui no nosso Paulo de Tarso, tem diminuído bastante. Nós temos encontrado mais, e talvez por isso também o tema desse curta de hoje, aquelas obsessões por afinidade, aquelas obsessões por sintonia inferior. E aí a pessoa encarnada pede ajuda, o familiar pede ajuda, mas lá quando nós vamos conversar com os espíritos obsessores, eles dizem assim, não, mas são eles que me atraem. Eu só estou lá porque eles me chamam. E eu não aguento mais conviver com aquela pessoa, mas ela me puxa de volta. É quase que uma obsessão de encarnado para desencarnado. E então, eu pensei cá com os meus botões e pensei assim, puxa vida, mas essa pessoa que não participa da reunião mediúnica, pode ser médium de desobsessão se ela for trabalhar na evangelização de crianças, na evangelização de jovens e até na evangelização de adultos. Sim, meu amigo, minha amiga, porque adultos também aprendem, adultos também se transformam. Nós somos espíritos, todas as fases da vida física, nós continuaremos sendo espíritos, com capacidade de aprender. É lógico que, e aí vem aqui o Livro dos Espíritos, lá na tenra infância, tudo foi facilitado para nós. Primeiro, o espírito não conhece ainda direito como é que usa o corpo. Segundo, o choque reencarnatório deu uma boa apagada na memória. E mesmo quando ainda tem aquelas tendências assim mais terríveis, aquilo está atenuado pela fragilidade do corpo físico, pela forma como a criança é olhada. Então, Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, ainda na segunda parte, no capítulo 7, né, ele começa a pensar a questão da volta à vida física logo no período da infância. E pergunta para os amigos espirituais, por que da infância? Por que se um espírito é antigo, se um espírito é velho, passar pela idade da infância? Olha só o que ele pergunta na questão 383 e a resposta primorosa que dá para a gente usar como a justificativa para o tema de hoje. Pergunta Kardec, qual para este o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Já percebeu ali que não é só de professor que está falando e também não é só de pai e mãe. Todos nós, em torno de espíritos que voltam, que estão no começo da sua existência, podemos contribuir para que eles recebam melhores impressões. Impressões capazes de auxiliar o adiantamento. Então, lembrando a vovó que diz assim, é de pequenino que se torce o pepino, a gente podia mudar para uma visão mais espírita da coisa e dizer assim, olha, é de pequenino que a gente substitui as ideias negativas e propõe ideias positivas para aquele mesmo espírito velho, antigo, que às vezes pode ter vícios ou que pode ser um grande missionário. Seja o espírito vicioso que reencarna para poder recuperar-se das suas falhas, seja o espírito missionário que reencarna para desempenhar uma boa tarefa, ele precisa de boas ideias, de boas impressões no ambiente em volta. Para que, num caso dos benfeitores, dos evoluídos, desperte o que ele tem de melhor. E no caso dos atrasados, acabe ajudando a fazer uma contrabalançagem. Pensar assim, puxa vida, antes eu fazia tanta maldade, eu queria tanta coisa errada, mas eu aprendi lá na evangelização, eu aprendi lá com a professora, com a tia, com quem seja, com meu pai, com a minha mãe, que agir melhor faz bem. E aí age melhor. E isso faz um bem danado. Então, quando a gente faz isso, mudando os pensamentos, ajudando a mudar as atitudes, contribuindo para melhorar, para o aperfeiçoamento dos espíritos que são mais fáceis, mais acessíveis, mais suscetíveis, eles acabam mudando também a sintonia com o plano espiritual. E aí, se sintonizava antes com espíritos atrasados, tendo bons pensamentos e boas atitudes generosas, vai sintonizar com espíritos bons. Isso, claro, a gente pode dizer assim, na infância é facinho,
Na adolescência já fica mais um pouquinho complicado, até por causa dos arroubos, da influência dos amigos, mas também é possível. E nos adultos também é possível. E os adultos, de vez em quando, porque muito teimosos, nós às vezes recebemos o contributo da dor. Vem a doença, às vezes já vem a obsessão instalada. O que a gente deve fazer? Pega aquela pessoa, em vez de levá-la para uma reunião mediúnica, onde ela ia se desequilibrar, leva para a reunião de estudo do Evangelho. Sim, de novo aqui, Livro dos Espíritos, logo na sequência da questão que fala a respeito das características da lei divina e tudo mais, o Kardec pergunta qual é o melhor exemplo para nós. Jesus, questão 625. Então, meu amigo, minha amiga, quando a gente ministra, quando a gente auxilia, quando a gente apresenta os valores do Cristo para crianças, para jovens, para adultos, para anciãs, a gente está contribuindo para oferecer para eles o melhor modelo, o melhor guia. E aí, lógico, mesmo que do lado de lá, mesmo que no plano físico também existam os obsessores encarnados, os adversários encarnados daquela criatura, ela vai estar mais bem instrumentada para resistir e dizer não à má influência. Aquele colega da escola que chega e oferece a droga para o filho da gente, mas ele passou pelo processo de evangelização, ele está lá na mocidade do centro e diz assim, não preciso disso para ser feliz. E assim nós vamos colaborando. Por isso, pense aí, meu amigo, pense aí, minha amiga, pai e mãe também, que evangelizar é a melhor maneira de desobsidiar, vamos falar assim, né? A evangelização, a boa evangelização, é a melhor desobsessão que a gente pode fazer, porque é uma desobsessão preventiva. E por isso mesmo, nós convidamos você, onde você estiver, na casa espírita que você estiver frequentando, bate lá na portinha, na diretoria, na secretaria, fala com alguém, tem tarefa na evangelização aí para mim? Seja de criança, seja de jovem, seja de adulto, posso ajudar a apresentar Jesus para algumas criaturas e assim ajudar essas criaturas e a mim também, porque se eu vou apresentar Jesus, eu tenho que estudar Jesus primeiro. Eu tenho que refletir sobre os ensinamentos do Mestre primeiro. E aí eu posso apresentar Jesus e aprender Jesus aliviando, elevando os meus pensamentos e, lógico, rompendo sintonia com espíritos atrasados, sejam eles atrasados encarnados, sejam eles atrasados desencarnados. Então, se convide para ser evangelizador, se convide para ser evangelizador aí na sua casa espírita, na sua família. Não precisa ser aquela coisa professoral, não. Vai devagarinho, vai numa brincadeira. Olha só, vou botar uma sugestão de livro agora aqui no lugar do nosso texto. Porque pensa bem, esse Meu Pequeno Evangelho, que é um de uma série, traz a Turma da Mônica para mostrar às crianças, principalmente aos mais pequeninos, os valores de Jesus. Aproveita a ideia aí. Deixo por sua conta e te agradeço muito desde já pela sua atenção. Se você gostou do vídeo e quer trabalhar e quer ser um trabalhador da desobsessão, compartilhe aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, briga comigo, deixa um dislike aí. Mas comenta aqui embaixo, nos comentários, por que você gostou, por que você não gostou. E eu te peço, como é um vídeo de divulgação da evangelização, por favor, mande para as pessoas que você conhece, mande para os pais de crianças pequenas, mande para os pais e mães de adolescentes. Apresentar Jesus é uma melhor maneira de nós prevenirmos a obsessão dos nossos filhos, das nossas crianças e de nós mesmos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!